E começou mais uma série dessa galáxia muito distante de Star Wars. Começou Skeleton Crew, 2 episódios de uma só vez na estreia e que grata surpresa, hein, galera? E não se engane, apesar de ter crianças como protagonistas, não é uma série para crianças. Então, se você quer entender tudo o que aconteceu, todas as referências desses 2 episódios e entender o que a história quer realmente, para onde Star Wars vai nos levar com o Skeleton Crew, então vem comigo que é agora. E aí galera, Spotco na área, eu sou o André Mura e desejo que você esteja bem demais. Galera, eu parti para começar a assistir Skeleton Crew com 0 de expectativa, né? Ainda mais depois da grande bomba que foi, né, The Acolyte. Então começamos lá com a expectativa zeradinha. E ao final de 2 episódios de Skeleton Crew, sou obrigado a dizer para vocês que a expectativa minha já deu uma pulada lá para 6,5, 7. A gente sempre fala isso aqui no canal e eu tenho que reiterar isso, galera. Quando você olha para a ficha técnica das obras e você começa a ver gente realmente graúda por trás, gente com embasamento, com experiência, sabendo o que está fazendo, é muito difícil que a obra dê errado. Ela pode talvez não agradar a todos na sua excelência, mas errado ela não vai dar. A gente já tem os nomes de Dave Filoni e Jon Favreau à frente da galera executiva dos assuntos de Star Wars, né? E a gente tem Jon Watts e Chris Ford à frente da criação especificamente de Skeleton Crew, 2 baita roteiristas, baita diretores que estão acostumados ali com obras de sucesso, né? Jon Watts, por exemplo, é responsável por Homem-Aranha. Chris Ford, por sua vez, também está muito ambientado a trabalhar com crianças, mas não daquela maneira infantilizada, né? Somente Sessão da Tarde. São filmes que trabalham o amadurecimento de crianças ou filmes que colocam as crianças em situações altamente perigosas, de suspense até de terror. Tanto os dois, tanto Jon Watts como Chris Ford, eles bebem muito da fonte de filmes, por exemplo, ligado a Amblin, que lá nos anos 80 foram responsáveis, por exemplo, como clássicos, como ET, como os Goonies principalmente, né, que acho que é a maior referência para esses 2 primeiros episódios, né, de Skeleton Crew, como por exemplo também Jurassic Park, ou seja, bebem muito da própria experiência televisiva, visual, que o próprio Steven Spielberg já despejou como contribuição no cinema. Para ficar uma análise mais didática, eu quero falar primeiro das referências. Foram enxurradas e mais enxurradas de referências nesses 2 primeiros episódios, e eu vi isso como uma coisa boa, porque dessa forma não só ambienta, traz logo o telespectador para entender que é Star Wars que a gente está vendo, como também tenta fazer conexões com outras obras, até com aquelas que a gente não gosta, hein, dentro de Star Wars. Skeleton Crew já mostrou pra gente que nós vamos ter contato com os piratas, né? Esses piratas que tentam trabalhar de forma criminosa bem nas bordas, na orla mais exterior da galáxia, bem longe da capital da Nova República. A gente viu ali, por exemplo, a figura do Vane, que já tinha aparecido inclusive lá em Mandalorian, né? Skeleton Crew se passa cronologicamente logo após os eventos de O Retorno do Jedi, episódio 6, e antes do episódio 7, né, quando a Primeira Ordem se estabelece. Logo no primeiro episódio já vimos também ali viagem ao hiperespaço, né? Ou seja, todos os ingredientes que realmente trazem a gente para esse universo de Star Wars. Os 4 protagonistas crianças que nós temos ali, né? Os personagens Win, Fern, a KB e o Neil. O Neil, esse personagem já entrou para a galeria dos mais vendidos bonecos Funko Pops, sei lá, vai ser campeão de venda junto com o pequeno Grogu, né? Pode escrever aí. E aliás, as crianças também que interpretaram esses 4 personagens que eu falei, né? O Win, a Fern, o KB e o Neil são crianças que já mostraram a que vieram. Interpretaram de forma brilhante os seus papéis. Às vezes a gente tem crianças que não têm maturidade para interpretações de grande porte, né? Não é o que essas crianças demonstraram. Essas crianças estão de parabéns pelo que elas já começaram a mostrar. O próprio Win, né, no começo, na abertura praticamente do primeiro episódio, tá lá comendo um cereal, né, na sua casa. Esse detalhe interessante, né? Preocupação dos criadores mostrarem como que é
o cotidiano de uma cidade, de um planeta da grande galáxia de Star Wars, né? Como que é o convívio familiar e uma cidade futurista que lembra muito, por exemplo, a própria Terra no momento futuro, né? Parecia um condomínio fechado futurista, bem assim aos moldes que a gente imagina, né? Daqui 100 anos. E como eu estava dizendo, o Win estava ali comendo seu cereal e despejando dentro do cereal uma garrafa com leite verde, né? Esse leite verde causa até náusea, literal mesmo, a náusea no coração e na paciência do fã, porque a gente não tem como ver aquele leite verde e não se lembrar do leite verde que o Luke Skywalker bebeu lá no planeta que ele estava isolado, né? Para quem queria um Luke Skywalker muito pica nas galáxias, né? A Rey acabou achando um velho gagá isolado que tirava leite verde de teta de um bicho maluco lá que parecia um dinossauro vaca lá, né? A preocupação dos caras de tentarem linkar as obras para trás e para frente. Novos droids adicionados, resgates de coisas, de conceitos de Star Wars passados, enfim, a jornada de Skeleton Crew começa exatamente dessa forma. O Win, justamente curioso, né, num planeta que eu já falo já dele, o planeta Atin, né? Tudo bem que em inglês seria 80, né? Mas não vamos falar disso não, que vai dar uma trava-língua daquelas. Vamos falar Atin, tá? Para facilitar. Vamos portuguesar o nome do planeta aqui. Nesse planeta curiosíssimo que a gente já fala já dele, Atin, tá lá o Win junto com toda a criançada do planeta, se preparando para uma prova, né? Uma espécie de vestibular que definiria a carreira deles naquele planeta dali por diante. Mas o Win não estava nem aí para os estudos, ele não queria saber de estudar. Ele é um ficcionado ou aficionado em assuntos Jedi, assuntos ligados à força. E ele é até motivo de sarro por seus amigos, porque nesse momento é como se os Jedi praticamente fossem uma lenda, um mito, não existissem mais, e isso leva realmente ele a ficar desfocado. Tudo para ele se resume a achar um templo Jedi. E quando ele acha lá numa dada circunstância, quando ele perde hora de ir lá para a escola, que ele se tenta cortar caminho pelo mato e cai lá, rola no mato, ele vê lá uma tampa de metal que ele acha que é um templo Jedi. E depois de algumas idas e vindas do episódio, quando essas 4 crianças se juntam ali, eles descobrem na verdade que não é o templo Jedi, sim uma nave enterrada na terra ali no meio do mato, né? Uma nave espacial mesmo ali, sem sentido de ser, ninguém sabe daquela nave enterrada ali. E depois, através de um acidente, essa nave se decola dali, né? Põe no piloto automático e sai de Atin, ultrapassando o que eles chamam de a barreira e atingindo o hiperespaço com a ajuda do droid, né, o SM-33 que está ali dentro, querendo um capitão. O capitão já não existe mais e de forma muito inteligente a Fern, né, que parece ser a líder intelectual do grupo ali, né, sempre meninas muito mais maduras do que os homens, né, que coisa. E ela toma a frente ali, se proclama a capitã e dá uma enganada no droid, diz que matou o capitão e assumiu o lugar de capitã ali, e o droid engole essa, né? E a partir daí eles vão parar no porto de Borgo, né? Que visual, galera! Nossa, mas lembrou demais o visual da Ilha Tortuga, lá de Piratas do Caribe, um ponto de encontro de criminosos, de mercenários, de piratas, né? E é o foco inicial dessa série mesmo ali. E eles só querem voltar para casa. Essa casa, Atin, que as pessoas dão risada na cara das crianças quando eles dizem que são de lá. Porque para todo mundo na galáxia, Atin é um mito, é uma lenda, não existe. Atin é uma cidade mitológica, lendária, que supostamente guarda o tesouro eterno. E é nesse contexto, uma vez presos lá em Borgo, que eles fazem contato pela primeira vez com o ator Jude Law, que vai interpretar um ex-Jedi, ao que parece, senciente ou sensitivo à força, e que está ali pedindo para acompanhá-los nessa jornada de volta a Atin. Jude Law já tinha aparecido, né, na série do primeiro episódio, logo na abertura, mas ele estava usando um capacete. Ele era ali o Capitão Silvo, né, e acabou também dando ruim logo no começo, por isso que ele está preso ali. Se você não percebeu, então entenda que logo no comecinho, o Capitão Silvo já era o Jude Law, né, interpretando. Nós não vimos o nome ainda, mas já sabemos que o nome dele é o Jod Nanaue. E passados os 2 episódios iniciais, pelo menos o plot inicial a gente já tem. 4 crianças que embarcam numa aventura acidental e também por acidente acabam chegando no Porto Borgo, onde são presas
e tentam voltar para casa, uma casa que pouquíssimas pessoas ou quase ninguém acreditam que existe. Agora falando especificamente nesse final de análise de Ati-Atin. Esse planeta, nesses 2 primeiros episódios, ele acabou sendo, esse mistério por trás desse planeta acabou sendo até muito mais importante do que a própria inserção dos personagens principais da série. Algo que foi guardado e muito bem guardado pela Disney e por Star Wars nos trailers, hein? Gostei disso. Por algum motivo que nós desconhecemos ainda, Ati-Atin está totalmente isolada de toda a galáxia. Ela se tornou um mito de propósito. Essa barreira que reveste e protege o planeta faz muito possivelmente com que nenhum radar consiga detectar a existência do planeta Ati-Atin. E a organização política dentro do planeta, as autoridades dizem que ultrapassar a barreira é um crime de violação máxima. É muito grave ultrapassar a barreira, justamente para que os habitantes de Ati-Atin não saiam de Ati-Atin, justamente para não revelar essa localização, que é o que acabou acontecendo com as crianças aí. Além dela supostamente guardar o tesouro eterno, que nós não sabemos o que é ainda, e as coisas não acontecem por acaso, eu já começo a me imaginar aqui que esse tesouro eterno pode ter a ver com essa fixação do Win pela vida dos Jedi, né? Por um templo Jedi. Então pode ser ele mesmo que deu mais características, né? Falando, olha, um templo Jedi, se ele se sente ameaçado, ele pode se enterrar, aquela coisa toda. Toda a mística em volta dos Jedi, ele colocou muito bem colocado, pausadamente, pontuadamente, em meio a uma piadinha ou outra. Aliás, diga-se de passagem, a parte humorística da coisa foi numa dose muito leve, muito aceitável, na dose correta. Então sim, esse tesouro eterno pode ter sim muito a ver com algo relacionado aos Jedi. Ati-Atin parece que é um planeta que parou lá na Alta República, antes do Império inclusive. Tanto é que o próprio pai, né, do Win dá para ele lá uns créditos, umas moedas, né, os créditos da Alta República para ele pagar o seu almoço. Então a moeda corrente de Ati-Atin são créditos da Alta República. Quando ele aparece lá em Porto Borgo e exibe os créditos da Alta República, as pessoas ficam impressionadas. Já passamos pela era do Império e estamos na era da Nova República. Nós estamos falando de algo lá atrás. Nós estamos falando de um período que era para ser muito bem apresentado em The Acolyte, que fracassou miseravelmente, né? Então, galera, ao que tudo indica, tem muito mais por trás desse planeta e essas crianças parecem que vão passar sim por um processo de amadurecimento. O que tudo parece muito infantilizado para eles, e não poderia ser diferente, eles vão sim passar por um processo grande de transformação ao longo da obra. Os próprios criadores já disseram, tanto o Chris Ford quanto o John Watts já disseram que essa série não é para crianças. Então sim, teremos momentos até mais sombrios dentro dessa série, é o que está vendendo a ideia aos poucos, né? E eu acho que a gente vai curtir muito os próximos episódios. Talvez essas crianças venham a ter, pelo menos o Win, né, venha a ter uma ligação direta com o que eles estão pensando em fazer aqui na frente, já com a nova Ordem Jedi. Pode ser que de alguma forma essa devoção pela Ordem Jedi ou pelos Jedi seja um motor que motive o Win, por exemplo, a encontrar-se com a Rey lá na frente. Se o Luke Skywalker pôde se tornar um Jedi já na idade adulta, por que não o próprio Win não poderia? George Nanawood, mas as crianças agora se juntam e vão tentar voltar para Ati-Atin a partir do próximo episódio, mas claro que não vai ser tão fácil assim, né? E por outro lado, os pais da Fern, né, que é a subsecretária lá do planeta, e o pai do Win também vão se juntar, que a gente já viu no trailer isso, para resgatar essas crianças. Então em algum momento toda essa galera vai se encontrar e aos poucos parece-me que Skeleton Crew vai revelando a sua saga principal, que os trailers esconderam. Os 2 primeiros episódios mostraram só a pontinha do iceberg e eu acho que vem muita coisa boa por aí. E eu espero que você continue com a gente aqui, porque se bobear, eu até faço análise episódio por episódio. Eu não ia fazer a cada 2, 3 assim, mas olha, se realmente o hype continuar subindo, eu até começo a fazer episódio por episódio. Vamos ver como é que as coisas acontecem. O importante é que se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e manda ver no like para espalhar o nosso trabalho aqui dentro e vem se inscrever para aumentar a família. Nossa, como
como eu te agradeço se você fizer parte da família com a gente aqui. E de resto eu desejo que vocês fiquem bem, permaneçam bem, que a força esteja com cada um de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo sempre. Spótico na área.